Peço então à Sra. Diretora Regional da Cultura, doutora Susana Menezes, que faça a sessão de encerramento desta sessão de abertura para a plenário. Muito obrigada. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sra. Diretora do Centro de Formação da Associação de Escolas do Planalto Beirão, Sr. Dr. Nuno Siqueira, e em si cumprimento toda a família, Dr. António das Neves, senhores vereadores e demais eleitos locais, autoridades e entidades aqui representadas, caríssimas e caríssimos oradores e participantes deste colóquio. Começo por agradecer o convite que me foi endereçado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, referindo que é com grande gosto que me associo a este colóquio, que põe em evidência um dos grandes obreiros da Revolução Liberal de 1820, o santacomadense José da Silva Carvalho, dando os parabéns ao município pelo empenho que tem tido na evocação deste bicentenário. E este é de facto um período especial na história do nosso país. Saído das infames invasões napoleónicas, Portugal é, em 1820, um país pobre, destroçado, pilhado e politicamente instável. Em 1815, como bem sabemos, o Brasil havia deixado de ser uma colónia portuguesa. Mas a família real e a corte mantinham-se aí instalados, deixando aos ingleses os principais cargos de governação de Portugal. O descontentamento social era por isso fervescente e um clima de contínua conspiração para avanuar. Várias serão as tentativas de mudança deste regime que exigem o regresso do rei e a expulsão dos ingleses. Quase todas, porém, terminariam em prisões e condenações à morte. Até que em 1818 é criado o Sinédrio, uma associação secreta de liberais do Porto, liderada pelo juiz desembargador Manuel Fernandes Tomás, por José Ferreira Borges, por João Ferreira Viana e pelo nosso, permitam-me o nosso, José da Silva Carvalho, filho de um humilde casal de lavradores que se empenharam para assegurar os seus estudos. Fruto desse esforço, José da Silva Carvalho tornar-se-á advogado e magistrado e primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Reunindo então vários juízes, comerciantes, industriais e militares, o Sinédrio chama a si a missão de desencadear uma revolução que irá fazer frente a William Carr Beresford, que havia sido nomeado por Dom João VI como Marechal do Exército Português e a quem foi concedido total poder para dizimar qualquer tentativa de conspiração liberal em Portugal. Visando por fim ao domínio inglês através da instauração de uma monarquia constitucional e fortemente encorajado pela Revolução Espanhola de 9 de março de 1820, o Sinédrio fica na história como um movimento que conduz à implantação do liberalismo em Portugal, sendo extinto precisamente na sequência da Revolução Liberal do Porto, em 24 de agosto de 1820. Esta revolução tem, como sabemos, fortes consequências, não apenas na história de Portugal, como na do Brasil, alastrando-se rapidamente a todo o país e culminando com a expulsão dos ingleses, sendo então criado o governo provisório em Portugal, do qual fará parte José da Silva Carvalho. Este governo provisório irá exigir o regresso do rei a Portugal, mas também a realização de eleições e a elaboração da primeira Constituição portuguesa, que consagrará os princípios da liberdade e da igualdade e o fim dos privilégios da nobreza e do clero. Em 1821, o rei regressa e jura a Constituição portuguesa. Portugal passa então de uma monarquia absoluta a uma monarquia liberal, tendo que reconhecer, ainda que só o faça formalmente em 1825, a independência do Brasil, e perdendo deste modo uma das suas mais importantes fontes de riqueza. Nesse mesmo ano, José da Silva Carvalho é indigitado Ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, cargo que irá exercer até 1822. Os anos que se seguem não são, contudo, pacíficos nem estáveis, ao ponto na rua, como no poder, os liberais aos absolutistas. Em 1823, na sequência da reação absolutista que fica na história como Vila Francada, José da Silva Carvalho é forçado ao seu primeiro exílio para salvar a sua vida. Graça nesses anos uma forte instabilidade política, não raras vezes acompanhada de violentas perseguições, de miséria e de pobreza, fruto da ausência de reformas já à época tão necessárias. Em 1826, na sequência da morte de Dom João VI, Dom Pedro entrega o trono português a Dona Maria da Glória, sua filha, substituindo a Constituição de 1822 por uma Carta Constitucional. José da Silva Carvalho regressa então a Portugal. Mas a sua estadia não vai ser fácil.
Em 1828, Dom Miguel faz-se aclamar rei absoluto e retoma as perseguições aos liberais, forçando José da Silva Carvalho a refugiar-se num esconderijo aqui, em Vila Dianteira, rumando depois para a Grã-Bretanha para o seu segundo exílio. Em 1831, Dom Pedro vai para os Açores e, com o apoio de forças estrangeiras, faz frente ao irmão, Dom Miguel. De novo em Portugal, ao lado de Dom Pedro IV, Silva Carvalho é nomeado auditor-geral do Exército Libertador a norte do Rio Douro. Em 1832, inicia-se uma guerra civil que durará 2 anos. Dom Miguel será derrotado e exilado, e a vitória liberal é deste modo consagrada na Convenção de Évora-Monte de 1834. Pelo seu empenho à causa, Dom Pedro nomeará José da Silva Carvalho em momentos diferentes para Ministro da Fazenda, da Justiça e Ministro da Marinha e Ultramar. A partir deste momento é promovida a estabilidade necessária, a estabilidade política necessária para que grandes reformas sociais, económicas e educativas venham a ser implementadas. Dom Pedro já não assistirá à transformação do seu país. Morre em 1834, sucedendo-lhe Dona Maria II, sua filha, cujo reinado será contudo interrompido na sequência do já mencionado levantamento absolutista que proclama Dom Miguel como rei de Portugal em 1828. Começam então as guerras liberais que se vão prolongar até 1834, ano em que Dona Maria é reposta no trono de um país, à época, totalmente destroçado pelas invasões francesas, pela guerra civil e pelas graves crises económicas. Intrigas, conspirações e agitações políticas permanentes cunharão o seu reinado. Em 1836, com a Revolução de Setembro, José da Silva Carvalho é obrigado pela 3ª vez a exilar-se, voltando ao reino em 1838 para uma vez mais ser deputado. Pela história de vida de José da Silva Carvalho, conseguimos quase ler uma parte substantiva da história do nosso país durante este período. E poucos são os homens e as mulheres cuja história pessoal nos ensina tanto sobre a história nacional. Entre outros méritos e qualidades, sobre os quais iremos certamente ouvir falar ao longo do dia de hoje e de amanhã, fica-nos, do que sabemos, a firme convicção de que estamos perante um homem cuja vida foi dedicada de forma irredutível a uma causa, a uma verdade, a uma revolução, mantendo-se sempre disposto a pagar o preço pela sua verticalidade. E poucos serão também aqueles que disso se poderão orgulhar. Resta-me, pois, enaltecer uma vez mais a iniciativa do município de Santa Combadão, que se propôs celebrar entre 2018 e 2020 este importante momento da história do nosso país, fazendo precisamente através da história de vida de um filho ilustre da sua terra, e envolvendo para tal toda a comunidade através de projetos educativos e concursos, com concertos comemorativos, exposições e edições de livros. Porque isso mesmo deve ser a cultura. Um espaço de crescimento que gere mudança, conhecimento e massa crítica nos nossos territórios. Que tenha a capacidade de promover a liberdade e a diversidade do humano. Que promova o esforço e o talento. Que nos faça pensar e evoluir enquanto seres societais. Que nos inquiete e que nos faça refletir criticamente sobre as questões vitais. Aquelas precisamente que nos deveriam inquietar e que fazem de nós o que somos enquanto humanidade. E isso mesmo percebemos que é o que está a ser feito no contexto da evocação deste bicentenário. Por tudo isto, está o Sr. Presidente da Câmara Municipal e toda a equipa que tem vindo a trabalhar nestas comemorações de parabéns. Resta-me apenas, e para finalizar, afirmar a total disponibilidade da Direção Regional de Cultura do Centro para trabalhar com o município de Santa Combadão, estando, Sr. Presidente, ao seu inteiro dispor. Grata pela vossa atenção, desejo-vos um excelente dia de trabalho.